Então, primeiro de tudo, quero dar as boas-vindas, você que está aqui, porque com certeza você tá, né, um profissional da área ambiental que está comprometido com a sua carreira e quer aprender um pouco mais sobre o domínio do inglês técnico e usar isso como ferramenta para poder impulsionar a sua carreira e poder alavancar aí os seus resultados. Bom, qual que é a proposta aqui hoje? O que que eu tenho para te ensinar? O que que eu quero te explicar? Como, como que o inglês técnico ambiental vai impulsionar a sua carreira em um âmbito internacional? Porque a gente já sabe da importância do inglês, que o inglês é necessário, isso não é novidade, mas eu quero que você entenda como que isso aqui, ó, esse técnico vai te levar para frente. Por que que, às vezes, só um cursinho, por exemplo, ou um intercâmbio curto, né, onde você realmente desbloqueia o inglês, aprende a falar, mas ele não é o suficiente para te colocar no game ali, né, do mercado, do jogo mesmo, jogar o jogo de carreira e de profissional. Bom, só trazendo aqui alguns resultados do que quem domina o inglês técnico consegue fazer, como, por exemplo, a Marina, que trabalha num laboratório de consultoria ambiental, prestando serviços e conseguiu, usando esse inglês técnico e técnicas de speaking, vender serviço para um cliente hoje, uma farmacêutica, que é recorrente, com um contrato aí quando eu falo 5 dígitos, né, é mais de R$ 10.000, entre 10.000 e 99.000, pode ser qualquer valor entre eles, mas que hoje é um cliente recorrente. Ou a Adriele, que conseguiu passar nos processos seletivos do doutorado e foi lá para a Espanha com tudo pago. Assim como a Aninha, que teve que fazer várias redações, participar também de um processo seletivo um pouco mais técnico e hoje está fazendo o mestrado dela na França, também com tudo pago, né? Alimentação, passagem, ela recebe praticamente um salário para estar lá e é bem específico da área ambiental, com ecossistemas marinhos. E a Tamires, que está aqui no Brasil, mas já está fluente, já chegou num nível ali que a gente pode falar que ela é bilíngue, se comunica na maior facilidade e já está dando esses passos e começando a ganhar toda essa notoriedade dentro da própria empresa dela. Então, mesmo que você queira continuar no Brasil, trabalhando numa empresa, até mesmo brasileira, em determinado momento o inglês vai bater na portinha, porque você vai precisar atender um cliente, vai precisar fazer um networking, vai precisar vender um serviço. Então, é bom a gente estar preparado o quanto antes, tá? E se você ainda não teve um resultado como esse, não preocupa, porque até então você não sabia isso que eu vou te ensinar aqui agora. Então, a gente vai olhar daqui para frente. Eu sei que muitos de vocês que não dominam o inglês, vocês têm algumas dificuldades, né, algumas barreiras, até às vezes técnicas mesmo, né, com acesso à literatura internacional. Então, aqui seriam os artigos mais essenciais, né? Os essenciais estão em inglês. Então, a compreensão da literatura, vocês não conseguem informação em tempo real. Muitas vezes tem documentos ou processos, enfim, né, que eles não têm ainda disponibilizados em português. E eu estava conversando hoje com um aluno, a gente estava fazendo plano de ação, e ele estava falando a dificuldade que é para ele conseguir um documento, um material que ele precisa em inglês. Traduzido, né, transcrito, porque muitos vídeos que ele acessa ali na hora estão sendo direto no inglês, é um broadcast e não tem uma legenda, então às vezes ele sente essa dificuldade de acompanhar. Assim como você também tem mais restrição em colaboração internacional, quando você vai participar de conferência ou de seminário, né? A gente vai ter a COP30, que vai vir aqui, vai acontecer aqui no Brasil. Você não consegue fechar contrato com cliente, com parceiro, com networking, entrevista e processo seletivo, então, nem se fala. Oportunidade de carreira que vai ficando para trás, desafios em projetos e pesquisas internacionais, enfim, são inúmeros desafios que uma hora ou outra a gente acaba tropeçando. Por isso que a melhor hora da gente correr atrás e conseguir investir nisso é agora, né? E quais são as reclamações que eu mais escuto lá no Instagram todos os dias de alguém que perdeu uma promoção ou alguém que não fez uma prova, deixou de fazer porque não tinha. Essa eu recebi hoje. Não fiz uma prova do mestrado de biologia porque eu não tinha inglês. Ou reprovou na entrevista, às vezes nem faz, não conseguiu a oportunidade que queria, não ganhou uma bolsa de estudos. Então, essas são reclamações muito mais comuns do que, infelizmente, né, eu gostaria de admitir que fossem, mas eu escuto isso aqui todos os dias. Então, para a gente tentar contornar isso daqui, né, eu estou aqui para tentar ajudar vocês, porque quem não tem essa orientação, vocês até aprendem o inglês, vocês conseguem tranquilamente, até mesmo sozinhos,
né, aplicando aí um cronograma de estudos, vocês evoluem muito. Mas muitas vezes, quando entra nessa parte técnica, além de não melhorar, dependendo, pode até piorar a situação, porque o desafio é muito grande quando a gente entra ali em vocabulário técnico, numa explicação do que significa aquilo naquele determinado contexto, ou até mesmo naquele determinado país, porque como a gente está falando de internacional, não existe um certo e errado universal. Existem muitas terminologias, normas e cultura mesmo, né, em si, que muda de região para região. Então, a gente tem que estar um pouco mais ali com ideia do que está acontecendo no nosso ambiente ou no ambiente que cerca o nosso contexto, tá? Então, qual que é meu propósito aqui? O propósito dessa nossa reunião exclusiva é te contar como que o inglês técnico vai impulsionar a sua carreira nesses 7 tópicos mais gerais. E por que gerais? Porque tem muito mais tópico do que isso. A gente poderia ficar destrinchando e ter uma reunião extensa, enorme, e falar de vários outros aspectos. Mas isso aqui, independente da sua atuação, da sua formação, eu não falo para engenheiros ambientais, tá? Eu falo para diversas formações que têm uma atuação aqui na nossa área. Deixa eu só fechar a janela, que eu não sei se vocês estão ouvindo os doguinhos latindo. Os perrengues do ao vivo, né? Bom, então vamos lá. A gente vai falar sobre o vocabulário técnico mesmo, essa terminologia específica. Então, eu vou dar alguns exemplos. Siglas e acrônimos, isso aqui também é bem desafiador. Na hora que a gente está escrevendo relatórios técnicos, conversas e interações com colegas, principalmente internacionais, documentação de projetos, e aqui entram vários exemplos também de certificações e normas, participação de eventos, né, principalmente se for um evento presencial, se você conseguir ir na COP, enfim, e na parte de negociações e contratos internacionais. Então, esses 7 tópicos são os mais gerais, onde a gente tem essa nuance do inglês técnico muito explícito, tá? Então, nada disso aqui é resolvido com o inglês do dia a dia e principalmente aquele nível intermediário do eu entendo, eu leio, meu problema é falar. Cuidado, em algum momento a gente vai bater aqui, vai tropeçar nisso daqui. Então, alguma dúvida até aqui? Se tiverem, levanta a mão, manda alguma mensagem, porque a gente consegue também ir trocando uma ideia. Vou deixar o espaço para perguntas no final, mas só para não ir acumulando, tá? Ou pode anotar e a gente conversa no final. Bom, sobre a terminologia específica, eu trouxe aqui algumas palavrinhas que são muito comuns no nosso dia a dia técnico e que muitas vezes não são tão óbvias ou não têm um sentido específico. Porque, por exemplo, pensar que biodiversidade é biodiversity, tudo bem. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes a gente tem algumas terminologias que elas não são necessariamente técnicas, mas elas têm uma aplicação técnica. Por exemplo, a palavra cap. O que é essa palavra? Se você jogar essa palavra no dicionário, você vai ver que ela é boné, um chapéu, né? E aí ela pode significar, aqui no nosso contexto, a cobertura, por exemplo, do aterro sanitário. Então a gente chama aquela partezinha ali do landfill cap. Olha só como é que, se você jogar no Google, ele vai te falar que é um boné. Assim como back. O que é back? Back pode ser costas, ou pode ser atrás, né? Look back, looking back at the time, então olhando para trás naquele tempo. Como é que eu vou saber o que que é isso? Aí quando a gente entra lá no contexto da mineração, a gente vê que é a estrutura ali da parte de dentro da mina. Enfim, dependendo da atuação que você está tendo, essas palavras podem mudar de sentido. Ou a gente tem algumas que acabam que ficam mais inclusas, né, no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, como, por exemplo, greenhouse gas. Para a gente, quem já está mais acostumado, de cara já bate o olho, gás do efeito estufa. Mas esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha em multinacional, que tem inglês fluente, faz um monte de reunião, se deparou com esse termo e não sabia o que era. E qual que é o problema? Ele não é da área ambiental, ele mexe com a parte financeira. Olha o tanto que esbarra, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, em ESG. O ESG é um conceito que está em alta e que muitos profissionais vão conseguir pegar carona nessa expansão, né, nesse crescimento do termo, e que vão esbarrar nessa parte financeira. Então, tem que ter essa troca em pares
E se você está nessa área mais voltada para financeira e não sabe o que é greenhouse gas, ou não consegue, ou seu par não consegue saber o que é isso, e aí? Isso aí vira um atraso e vira um problema, certo? Então, só para te tirar essa curiosidade, né, do que significam. Aqui o mapa Isoieta, eu acho que isso aqui é mais do pessoal que mexe com hidrologia, vai estar mais por dentro, né, que é aquele mapa de linhas para a gente mostrar os níveis. O cradle to grave, que é do berço ao túmulo, um termo de economia circular. O waste sorting, que é coleta seletiva. Então eu vejo muita gente chamando de collective waste, selective collection, e tenta fazer uma tradução ao pé da letra, que até pode ser que seja entendido, mas na prática, quando a gente olha ali no conteúdo, a collection, ela não é essa coleta no ato de separar o resíduo, ela é o caminhão vindo buscar o resíduo. Então, se você fala de uma collection, você não está falando para a pessoa separar, ou para a empresa separar, dependendo do plano de ação que você está fazendo ali nos relatórios. Então, isso pode gerar uma confusão. O cap e o back, como eu falei, o gás do efeito estufa, offsetting, que é um termo muito em alta, principalmente agora em toda essa problemática de mudanças climáticas, né, que a gente tem o mercado de carbono, tem a compensação, o easement, né, então offsetting é compensação, carbon offset, compensação de carbono, o easement, que ele significa, se você traduzir, ele vai ser como se fosse servidão, servidão mesmo, é a melhor tradução. Mas ele não tem a ver com servidão no sentido de trabalho, um trabalho ali que eu estou prestando 100% disponível para a pessoa. Depende da palavra que vem na frente. Então, por exemplo, conservationism. Eu já sei que eu estou falando mais da parte da conservação e do que eu preciso fazer ali dentro daquele passo a passo. Então, não tem nada a ver com a tradução. Watershed, que é a bacia hidrográfica. Então, é um termo que às vezes a gente vem no, hidrográfica, watershed. Às vezes é simples desse jeito. E quando a gente entra em recursos hídricos, então, é aí que os termos ficam mais loucos, que a gente fala, gente, como assim é isso? Né? Montante e jusante, bacia hidrográfica, enfim, dentre vários termos que a gente está super acostumado. E aí? Na hora que chega aqui, como é que fala isso? E eu sempre falo isso com os meus alunos. Cuidado com coisas que são óbvias demais, porque são elas que você precisa saber no inglês básico, não é nem no intermediário. Sabe quando você olha ao seu redor e fala frases simples do tipo: a minha cortina é rosa e a janela está fechada? Eu nem pensei para formar essa frase. Como que eu falo isso? Eu tenho que estruturar isso, passar esse raciocínio, até eu acostumar, tornar isso um pouco mais intuitivo, só que eu preciso ter essa mesma destreza, essa mesma agilidade no raciocínio quando a gente pensa no técnico, porque ele tem que ser básico, tem que estar na ponta da língua, coisas que são mais acessíveis do seu dia a dia. Bom, puxei um pouco mais para essa terminologia específica, porque ela realmente é o cerne, né, do nosso conteúdo, do conteúdo que você precisa ter quando a gente pensa em inglês para a sua atuação. Quando a gente parte aqui para o segundo, a gente tem um problema com siglas e acrônimos, até porque a maioria das pessoas, né, elas sofrem com o contrário, né? Muitas não conseguem entender o que significam as siglas em inglês, por exemplo, o que é isso? CITES? Como é que eu falo isso? Aí eu vou ver Convention of International Trade in Endangered Species. Ah, então eu tô falando de outra coisa, é uma organização que está trabalhando com esse comércio de animal para garantir que não vai ameaçar nenhuma espécie. Então, NEPA, o que é NEPA? Lá na UFLA, minha faculdade, tinha um núcleo de estudo em, sei lá, o que é NEPA? Eu preciso saber. Agora, a maior dificuldade é quando você principalmente vai traduzir uma sigla do português. Sigla não se traduz. Então, por exemplo, se eu quiser falar UFLA, não vai ser Federal University of Lavras, vai ser sempre UFLA. Eu mantenho a minha sigla e coloco a explicação. A explicação entre parênteses. Não se traduz sigla. Você pode até traduzir a explicação entre parênteses, mas você mantém, porque você imagina se eu vou lá e digito o Federal FUAL, sei lá, FULA, o que vai me dar isso no Google? Então, quando a gente vai fazer essas buscas e aumentar o nosso acesso, né, aos materiais, a gente tem que tomar cuidado com sigla.
entender o que está vindo e manter as nossas e manter uma explicação. Isso é o suco do inglês técnico também, porque a gente precisa ter na ponta da língua o EPA, né, Environmental Protection Agency, que é o nome do nosso famoso Ministério do Meio Ambiente em vários países. Aqui, ó, National Environmental Policy Act. Então, já não é mais um órgão, é uma lei. Tá? Então, a gente vai ter sigla para tudo, e isso, dependendo do país que você atua diretamente, isso tem que estar na ponta da língua. Outra coisa, relatório técnico, isso aqui nem se fala, né? Eu não preciso nem ficar dando muitos exemplos, porque também existem inúmeros relatórios de inúmeros estudos, de acordo com inúmeras certificações e leis, mas tem uma linguagem técnica específica, é uma linguagem precisa que muitas vezes o chat GPT não vai conseguir te falar, porque ele não conhece aquele relatório especificamente, até porque ele tem muito a pegada da cultura da empresa. Então, por exemplo, eu preciso descrever, estou fazendo um processo de licenciamento e antes eu vou fazer um AIA. Eu preciso saber descrever as análises do impacto, quais são as fases, como chama cada uma dessas fases, que termos específicos estão mais comuns em cada fase dentro desse estudo. Ou se eu vou fazer um estudo de viabilidade dos projetos, às vezes eu até saio um pouco da área ambiental, vou mexer na parte da gestão, eu preciso ter também esse vocabulário associado para escrever de forma clara e concisa. Esse aqui é o desafio, porque a gente até consegue pegar ali, vai mais ou menos, vai traduzindo, só que a gente escreve e fica muito claro quando o outro brasileiro lê. Eu vejo vários textos, nossa, eu vejo que eu leio assim, eu falo, gente, um brasileiro escreveu em inglês para o outro, ele não escreveu em inglês para a comunidade internacional, para que um indiano entenda, para que um americano entenda, não precisa ser só nativo, mas o outro brasileiro entende. Então, às vezes, você pega, e você sabe como é que a gente faz esse teste? Não precisa nem ser com um relatório, mas com artigo. Entra lá no Google Scholar, coloca qualquer palavra-chave da sua área e veja os artigos que foram escritos por um Shen, por um Smith e por um Silva. Você vai entender tudo que o Silva, né? O sobrenome português também, mas esse sobrenome brasileiro. Por quê? É a linguagem. E isso não é um ponto muito bom. Por quê? Porque se as outras nacionalidades pegam para ler o relatório e não entendem, principalmente no âmbito acadêmico, seu nome não é espalhado. Então, escrever de forma clara e ter poder de síntese é uma habilidade muito difícil, que precisa ser muito trabalhada, principalmente quando a gente pensa no inglês técnico e em habilidade de escrita. Não é só vocabulário técnico aqui. Às vezes, é uma lista de palavras anglo-saxã. A gente tem essa lista, tá? Então, assim, qual palavra que eu posso trocar para que seja mais entendível dentro da língua inglês e não dentro da tradução minha língua para inglês? E muita gente nunca parou para pensar nisso. Muita gente simplesmente joga no Google, entende, óbvio, porque o Google também faz uma tradução literal. Eu uso muito o Google Tradutor, tá? Mas eu falo que ele não pode fazer o trabalho por mim. Ele tem que me ajudar numa consulta. Então, até para aprender a usar ferramentas que te ajudam, a gente tem que ter um domínio um pouco maior e conseguir descrever isso aqui. Conversas e interações com colegas, principalmente colegas internacionais, né? Tem muita gente que está com trabalho remoto, a empresa é lá na Europa, ou enfim. A gente precisa saber expressar as nossas ideias de maneira técnica. Porque primeiro a gente começa de uma forma mais simples, de uma forma mais, um vocabulário mais acessível, porque é óbvio, a gente vai subindo a escadinha do nível. Chega uma hora que para estar lá no game mesmo, para jogar o negócio mesmo, e poder concorrer à promoção, à viagem, e fazer a sua carreira algo realmente internacional, tem que ser preciso, tem que ser técnico. Então, você vai discutir regulamento, vai discutir uma norma da qualidade da água e do ar, vai fazer uma avaliação de impacto ambiental, vai pegar uma lei, porque nós também trabalhamos diretamente com a lei, né? Você vai estar por dentro da lei daquele país. Você precisa ter uma linguagem associável quando você vai interagir com um colega. Claro que aqui também entra muito uma questão de uma linguagem mais do dia a dia, falar de comida. Você é brasileiro, vão te perguntar sobre o samba, futebol e carnaval. Então a gente também precisa saber essas coisas. Mas chega um momento que é mostrando ali um conhecimento técnico, precisa dessa linguagem mais aprofundada. Além, é claro, de documentação de projetos. Então, fiz um trabalho de campo, tenho que fazer um relatório, fui lá, tirei foto, preenchi formulário, fazendo descrição técnica, documentando pesquisas.
Ou ainda, dentro de uma auditoria de uma ISO 14001, preenchendo planilha de gestão de resíduos sólidos. Estou fazendo reunião sobre sustentabilidade corporativa e tentando implementar mudanças nos setores da empresa, que está vindo ali direto da minha diretoria. Estou fazendo avaliação de impactos, estou no terceiro estágio de estudo. Preciso entender como é que funciona o licenciamento, quais são as diferenças, por exemplo, do licenciamento nos Estados Unidos e na Austrália, quais são as medidas, porque é uma empresa americana fazendo um processo lá na Austrália, por exemplo, como acontece muito aqui no Brasil, que principalmente agora com a pandemia, essas fronteiras diminuíram, tem muita empresa vindo para financiar empreendimento aqui. Então, tem muita empresa que é, por exemplo, chinesa, ou russa, ou, enfim, que está construindo ponte em Salvador, que está construindo prédio no interior do Rio. Então, é uma oportunidade também, não apenas de conseguir lá vender esses projetos, que foi um exemplo análogo, né, o que a Marina fez, mas também dessa linguagem para você conseguir documentar e fazer o seu trabalho, tá? A gente tem também a participação em eventos, porque aqui é fundamental, né, gente? Principalmente se a gente pensar em evento presencial, né? Então, você está num evento que você quer uma conferência, principalmente pessoal mais da área acadêmica, você vai apresentar projetos, apresentar ali os seus resultados. Independente do evento que você tiver, pode ser até um aulão. A gente está aqui, por exemplo, num evento, certo? Então, a gente pode abrir aqui no final, trocar uma ideia. É legal ter aquela postura profissional, mostrar que você domina um pouco daquele tema, dependendo do seu interesse. E aqui entra também um pouco do meu ponto 1 de terminologia específica, porque a gente pensa em networking, a gente tem que botar um pouquinho a cara para o jogo, mostrar que tem um conhecimento. Isso não é fingir nada, tá, gente? Isso é parte da sua venda, você se vender como profissional. Vou dar um exemplo. Eu fui num evento essa semana passada, só que de marketing digital, que faz total sentido para a minha atuação aqui. Quando você escuta as conversas e vê o pessoal falando, e até mesmo nas palestras que estão sendo dadas, já falam direto sigla, já falam direto nomes de funis comerciais, porque é 40% da DRE em cima do fluxo do não sei o quê. Então, um evento muito técnico, ele vai ter uma linguagem muito técnica. Você precisa estar por dentro, até porque, mesmo que seja um evento em português, muitas nomenclaturas vêm do inglês. A gente recebe essa tecnologia. A gente quase não leva isso para fora. A gente recebe muito, país, né? Também país em desenvolvimento, então é normal isso acontecer. Então, até para entender o que está acontecendo, eu não estou nem falando de você abordar alguém, ir lá e falar sobre biodiversity. Não, estou falando sobre você entender o que está sendo explicado. E agora a gente fala assim que a área ambiental era do futuro, esse futuro nunca chega, né? Gente, isso é no Brasil. No Brasil que tem essa dificuldade. Por isso que eu insisto tanto nessa parte da carreira internacional, trazer o olhar de vocês para isso, porque é uma possibilidade, e não só uma possibilidade, como uma alternativa melhor, né? Para a gente ter uma projeção de carreira, para a gente realizar sonho, poder viajar, poder fazer tudo, porque todos os maiores sonhos que eu já nem imaginava realizar na minha vida vieram de onde? Do inglês me levando para fora, me permitindo morar em 4 países por objetivos profissionais, né, fazendo faculdade fora, fazendo estágio, fazendo gestão de projetos, conversando com muita gente, fazendo muito networking, conhecendo várias culturas. Por quê? Isso é o inglês me levando e eu aprofundando na minha parte técnica, tendo contato com outras pessoas, com outros profissionais e sempre lapidando essa comunicação. Porque não adianta, tá? Isso aqui é independente do inglês, mas se você é profissional e quer, no mínimo, sair do lugar que você está para ir para a próxima etapa, tá? Você quer sair do júnior para ir para o pleno, você quer sair do estágio para ser contratado, não importa qual é o seu próximo passo, você vai ter que sair da conchinha. Tem que sair da casinha, botar a cara no jogo, arriscar em algumas falas, arriscar em algumas abordagens, isso aí tem que acontecer, infelizmente, vai partir de você mesmo. Seria maravilhoso se todo mundo chegasse perto e aproximasse da gente, né? Ia ser tão bom simplesmente responder: oi, tudo bem, tudo ótimo, o que que você faz? Eu faço tal coisa. Infelizmente, não é assim, tá? Então, o inglês técnico ele também te dá essa munição para você ir mais preparado, com mais sede ao pote e conseguir se vender melhor.
E, por fim, e obviamente não menos importante, a gente tem aqui negociação e contratos internacionais, e não é à toa que eu já dei várias aulas sobre isso, e pego muito na escrita, when it comes to negotiation, quando a gente fala sobre esse assunto, porque também a gente precisa, além de usar a linguagem técnica para vender o serviço, para fazer esse processo, quando você já vendeu, você precisa ser claro e objetivo, porque vão ter cláusulas nesse contrato. Você imagina um termo errado ou uma ambiguidade, qual é a implicação que isso pode ter, qual o comprometimento que isso pode causar, que isso pode gerar na sua carreira, no serviço que você está prestando, enfim, tá? Então, aqui, então, falou que vai assinar papel, é extremamente relevante, tá? Então, recapitulando, a gente tem esses 7 pontos que são extremamente importantes e que são gerais. A gente poderia aprofundar ainda mais para chegar em especificidades dependendo da área de atuação, onde a gente precisa entender qual é o gargalo, qual é o desafio e criar um plano de ação urgente para poder resolver isso. Porque eu falei aqui sem saber a sua área, sem saber o que você está atuando, qual que é o seu desafio. Mas eu tenho certeza que em algum momento eu esbarrei em algum desafio, ou que você já teve, ou que vai ser o seu próximo. Porque isso aqui só nos últimos 3, 4 anos eu vi isso acontecer de perto, sem contar o movimento que a gente está vendo de toda a área, ganhando essa expansão, essa intenção internacional, né? Então, aqui a gente tem esses 7 motivos. Eu quero saber se até aqui fez sentido para todo mundo. Falei o que vocês imaginavam, assim, é esse o problema, né? É assim que vai impulsionar minha carreira? Tem alguma dúvida? Podem me falar, agora é a hora. Por quê? Eu estou te convidando agora, como eu te falei, eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua atuação, o nicho de mercado que você atua, o seu momento de carreira, o seu nível de inglês. Eu não sei nada sobre você. Eu sei que em algum momento você interessou em mim e no que eu tenho para te ensinar. Só que eu quero que o nosso contato seja o mais assertivo possível. Então, eu vou te convidar para agendar um horário comigo está disponibilizado tanto aqui no chat quanto no grupo. Daqui a pouco eu vou mandar, por quê? Nessa conversa, que vai ser rápida, tá? Eu sei que você também está sem tempo, eu também estou, mas eu quero tirar uns 20 minutos para te conhecer, para entender quais estão sendo seus desafios, qual que é o problema, por que que você não fala inglês técnico ainda? Ou você achava que falava e viu que, cara, realmente eu nunca parei para pensar nessa parte do contrato, nessa parte do relatório. Qual está sendo a sua dificuldade? Porque nessa conversa eu consigo de perto te auxiliar e falar qual é o próximo passo que você precisa dar. Inclusive, se é para ser acompanhada por mim, se é uma mentoria, se é um curso, se é um direcionamento, se é vai fazer um intercâmbio, vai interagir com a galera da sua empresa. Então, eu estou abrindo esse espaço na minha agenda para te ajudar e saber se você também é o profissional que eu estou procurando para ter o meu acompanhamento. Mas, independente disso, te convido a agendar o horário aqui comigo, clicando no link que vai estar logo aqui embaixo, tá? Vai estar aqui tanto no chat desse vídeo, quanto nesse botão aqui, tá? Embaixo aqui do replay, e você pode agendar aqui comigo nos próximos dias para a gente trocar essa ideia e eu saber como que eu posso te ajudar da melhor maneira, tá bom? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, te agradeço e a gente fica por aqui e nos vemos aí na nossa chamada.